Oi, queridos! Hoje eu trouxe a linha Olimpéia para falar com vocês sobre um tema muito importante que ganhou solidez, principalmente nessa década de 2010, que são as notas salgadas. Bom, o que são notas salgadas? As notas salgadas basicamente nasceram na década de 90 com os perfumes aquosos, marinhos, que traziam aquele cheiro de maresia, um cheiro bem característico do mar. Eles não são prerrogativa dos anos 90, mas foi nos anos 90 que as notas marinhas ficaram um pouco mais intensas. De lá para cá, houve uma evolução muito boa nessas notas e hoje, ao invés de chamá-las de notas marinhas, encontra-se um jeito de colocar pitadinhas de sal em muitas fragrâncias. Bom, o sal não tem cheiro, pelo menos eu nunca senti cheiro no sal. Então, se o sal só tem sabor, como é que se coloca sal numa fragrância? Eu vou tentar trazer um pouco de luz falando da linha Olimpéia de Paco Rabanne. Essa linha nasceu de um conceito que é bem interessante, é um conceito de uma deusa grega ligada ao esporte, à força, à vitalidade, que de uma certa forma, como a gente vê em muitas fragrâncias, principalmente nas últimas décadas, muitas marcas trabalhando a feminilidade de uma forma atualizada, então mostrando a força da mulher, a, um, uma condição que a mulher tem de enfrentar vários desafios ao mesmo tempo. Bom, Olimpéia é uma deusa ligada ao esporte, então, de uma certa forma, ela traz aqui um lado um pouco casual, mas ela não fica só no casual não, e a gente vai ver por quê. Quando Dominique Ropion, Anne Philippot e Doc Long pensaram nesta fragrância, pensaram em trabalhar floralidades fortes e brilhantes como o jasmim. O jasmim, de uma certa forma, ficou um pouco aquoso, porque aqui você tem misturas com flores aquosas como o lírio do vale. E o lírio do vale, a gente já falou várias vezes, ele deixa a fragrância mais verde, um pouco mais aquosa, como se fosse uma flor d'água. O que passa é que essa fragrância tem muita baunilha e por isso ela é oriental. Logo de saída você sente esse lado oriental. E o que ele tem, essa fragrância tem de mais interessante é sim o lado salgado. Bom, o lado salgado, em geral, é feito de notas como calone. Eu tenho um vídeo só sobre o calone que fala sobre esse lado quase de maresia, de ostras que esse ingrediente passa. Esse foi um ingrediente muito usado na década de 90 e tem pessoas que simplesmente colocam a mão e dizem, ah, não é para mim. E eu entendo isso porque a gente tem limitações. É igual a história do coentro, sabe? Que tem gente que ama e quer pôr coentro em tudo e tem gente que odeia. Já foram feitos estudos e isso tem um fundo de limitação do quanto o organismo aguenta. Então, é um ingrediente bastante polarizante. Ou você ama ou você odeia, ou seja, não é para mim. Um pouco acontece isso com as notas de calone. Mas o que vem sendo usado na perfumaria agora, principalmente na década de 2010, e eu falo isso porque eu estava dando uma olhadinha, já se lançou mais de 100 fragrâncias com essa nota salgada e não mais a nota marinha, daquele jeito muito ostra, muito maresia, e aí a gente começa a ver essas notas um pouco mais como se fossem diluídas. Aqui em Olimpéia houve uma forma muito interessante de se trabalhar isso, porque
O calone, normalmente, ou as notas marinhas, normalmente estão associadas a flores e frutas, às vezes frutas aquosas. Então, há uma diferença entre as notas aquosas. Ou você tem notas ozônicas, que são as notas mais limpas, mais água pura, que vem um pouco das frutas, como melancia, melão, o ar puro, ou você tem as notas aquosas marinhas, que vêm sim do mar. Aqui, quando se fala de notas salgadas, em geral, vem dessas notas do mar. Mas as notas do mar usadas em pitadas e não em overdose. O que passa é que em Olimpé ela está bem intensa, sim, mas ela está diluída e ela está diluída na vanila. Você sente como se a vanila tivesse sido um elemento que recebeu esse salgadinho. Tá, mas aí a gente fala, é muito fácil identificar o sal num alimento. Você põe a língua, o dedinho na língua, pôs o dedinho no alimento, põe na língua lá e você fala, tá salgado, tá pouco sal, vamos pôr um pouquinho mais de sal. E como fazer isso na perfumaria se o sal não tem cheiro? Bom, a gente faz isso, os perfumistas fazem isso com notas marinhas. E aí eles fazem como que umas misturinhas. Pegam, neste caso aqui, um pouquinho da vanila, adicionam um pouquinho de notas marinhas, como que dão uma misturadinha e aí vão experimentando essas pitadas, um pouco mais, um pouco menos, para ver se ela está no ponto certo, no ponto de deixá-la mais como a água salgada e não o cheiro da marisia, o cheiro da ostra, que é extremamente intenso. Então, as mãos do perfumista é que dosam esse nível de sal, esse nível, vamos dizer assim, de mar que tem numa fragrância. Eu já vi fragrâncias belíssimas trabalhadas com essa nota de sal. Muitas vezes, a Natura mesmo, no Crisca Mania, colocou pitadas de sal sobre chocolate, como se fosse um chocolate salgado. A gente vê muitas vezes caramelo salgado. Então, é pegar as notas doces, acrescentar toques de notas marinhas para que esse dulçor ganhe um ar como o da água do mar. Então, a história do salgado vem combinada com ingredientes mais inusitados agora, especialmente nessa década de 2010. Combinados com vetiver, com madeiras, muitas vezes pegar um combo de madeiras e colocar um pouquinho das notas marinhas só para deixar essas madeiras salgadas. Vocês entenderam então o que é? Na verdade, são sim as notas marinhas que estão aqui, são sim as notas marinhas que aparecem de uma forma mais sofisticada, menos evidente, menos mar. Muitas pessoas são apaixonadas por esse cheiro e outras o rejeitam. Então, a gente tem de entender, gente, que nem sempre este tipo de nota vai ser uma unanimidade. Eu gosto com moderação. Eu não gosto quando as notas marinhas ficam extremamente intensas, mas estou gostando muito desse lado salgado. E em Olimpéia, essa fragrância aparece perfeita. Por isso que eu trouxe essa série do Olimpéia, que abre com uma tangerina efervescente, um pouco verde, notas de bergamota, limão siciliano, depois flor de laranjeira, jasmim, e aqui o acorde diz que o jasmim é aquoso, porque sim, tem a participação do lírio do vale, que é uma flor aquosa, frésia, que também tem uma floralidade branca e deixa essa fragrância mais fresca. De fundo, sândalo, madeiras um pouco cremosas, como cachemirã ou madeiras cachemir, que a gente já falou, que na verdade são ingredientes, é como se fosse um ingrediente da IFF, onde trabalham esses 3 perfumistas que eu mencionei, junto com Dominique Ropion, para que
esse fundo seja um fundo de madeira calorosa e não de madeira de floresta, madeira dura, madeira racha. A Vanilla participa aqui de uma forma belíssima e é nela que tem essa misturinha do lado aquoso, salgado, que a gente percebe nesta linha. Então, se a gente tiver que ter qual é o segredo de Olimpéia, eu não diria que é o conceito, não, porque o conceito, na minha opinião, ele resvala. Se você não trabalhar muito bem esse conceito, ele pode ficar um pouquinho brega, um pouquinho cafona, se você não trabalhar muito, muito bem. Eu lembro a primeira vez que eu vi a propaganda de Invictus, que foi a primeira fragrância lançada em 2003, achei um pouquinho exagerado, mas depois, quando você vai conhecer o conceito, você começa a ver que as coisas se encaixam. Em Olimpé não é diferente. Olimpé nasceu em 2015 para ser a companheira de Invictus e veio trazendo também essas notas salgadas que unificam olfativamente esta marca. Um pouco mais para frente, em 2016, nasceu a fragrância Aqua. E essa fragrância Aqua, que é Olimpéa Aqua, veio para trazer um pouco mais de leveza para a fragrância. Então, quando a gente pensa que as notas marinhas vão ficar muito, muito intensas, na verdade, deixaram a fragrância um pouco mais suave. Então, você tem o Eau de Parfum, que é o original de 2014, de 2015, daí em 2016 chegou o Aqua, que é uma das fragrâncias preferidas aqui no Brasil em relação à marca Olimpéa. Paco Rabanne acertou muito bem trabalhando novamente com os 3 perfumistas, o Dominique Ropion, a Anne Flipot e o Doc Long, nessa linha maravilhosa que é Olimpéa, e tão diferente, gente. A gente às vezes fala assim, será que é um revival dos anos 90 de trazer as notas marinhas? Mas elas vieram de um jeito bem diferenciado. E aqui em Aqua, o destaque fica não para a Vanilla, que no primeiro acaba sendo mais intensa e deixa a fragrância mais oriental. Aqui você já tem um floral aquoso. Você sente muito mais as flores mais aquosas, o jasmim ficou mais aquoso, você sente mais a presença do lírio d'água, o lírio do vale, e de uma certa forma parece que essa fragrância ganhou notas aquosas, não só mais marinhas, mas também notas ozônicas, que vêm, em geral, ou das frutas, ou as notas que simulam o ar e a limpeza. Uma fragrância belíssima, muito fácil de usar. Então eu diria que o Olimpé Eau de Parfum, o regular, o original, é para o ano todo. E o Aqua é para o verão, é para o nosso verão, naqueles dias muito quentes. Então, se você vive em ambientes extremamente quentes, experimente o Aqua. Mas não saia comprando essa fragrância assim às cegas, porque você precisa gostar de notas aquosas e marinhas, porque essa história do sal, não se enganem, tem notas marinhas, sim, numa menor intensidade, de uma forma mais regulada, mas sim tem muitas notas marinhas. E aí, para completar essa trilogia de fragrâncias, a Paco Rabanne acabou trazendo o Intense. Olha a diferença nas cores, dá para vocês perceberem bem que o Intense ficou mais intenso. Então, eu não gosto de ficar com tanta fragrância assim na mão, porque a gente acaba derrubando, né? O Intense, ele ganhou ares invernais, porque uma fragrância que tem esse lado, seja marinho, seja ozônico, seja de sal, ela é bastante fresca. E esse frescor acaba se tornando uma nota mais para dias quentes. Então, aqui ela ganhou um ar mais sofisticado para inverno. Quem gosta, em geral, de Olimpéa, rejeitou um pouquinho
essa fragrância, o Intense, porque ele basicamente intensificou as notas de sal sobre a vanila e sobre o âmbar, deixando essa fragrância ultra doce. Então ela está muito oriental, ozônica, vamos dizer assim. Não, oriental aquosa, porque ela misturou esses lados orientais muito fortes, overdosou essa nota de âmbar e de vanila, e de uma certa forma como que colapsou, apagou um pouquinho as flores. Elas estão aqui, estão presentes, mas não é o que você mais sente. Mas é uma fragrância belíssima, eu gosto muito dessa fragrância para usar no inverno, porque esse lado marinho, esse lado salgado, traz uma leveza para a intensidade quente do âmbar e desse lado vanila que ele tem. Então, se você tem alguma das Olimpéa, vem aqui conversar comigo. Eu vou amar saber qual delas é a sua preferida e por quê. Por que você gosta mais de Aqua? Por que você gosta mais da fragrância regular? Ou se você tem a Intense, que é uma fragrância mais invernal. Eu amei falar das notas salgadas, porque muitas vezes vocês me perguntam e acho que o lado da dosagem de sal aqui nesta linha ilustra bem o que é possível fazer numa fragrância para não deixá-la tão datada como nos anos 90 e ao mesmo tempo modernizá-la com notas salgadas do nosso século e desta década em especial. Um beijo para vocês e até a próxima.